Vamos falar um pouquinho de turismo. O Espírito Santo registrou em outubro deste ano o maior volume de atividades turísticas da última década. Ele superou inclusive os resultados do estado de janeiro de 2014. É isso? Bom, tradicionalmente considerado um período que é fora da alta temporada, o mês de outubro, ele reúne também alguns fatores que são positivos. Tem feriados, tem menos concorrência com outros destinos, e a gente vai entender um pouquinho desses dados agora com o meu convidado, André Spalenza. Ele é coordenador do Observatório do Comércio e está conosco aqui ao vivo. Bom dia, André. Bom dia, tudo bom, Fernando? Tudo bem. Me conta um pouco, como é que vocês fazem esse monitoramento de turismo? A gente monitora o turismo basicamente a gente utiliza o IBGE, que é o Índice de Atividades Econômicas, né? Então, como é que o IBGE faz? Ele capta atividades que estão relacionadas ao turismo. Então, são bares, restaurantes, transportes de passageiros, entretenimento. Então, essas atividades tidas como relacionadas ao turismo, elas são monitoradas, e aí a gente consegue entender um pouco como é que esse setor está crescendo, né? Porque quando a gente fala de turismo, o que é o turista, né? É quem vai e fica um dia e volta para casa, ou alguém que é de outro estado. Então, a maneira que o IBGE encontra de monitorar é pelas atividades, né? Como essas atividades, como eu falei, bares, restaurantes, entretenimento, elas estão se comportando nesse período. E o que aconteceu com outubro? Pois é, a gente teve um resultado bem expressivo em outubro. Como você comentou, né? É um mês que ele tá fora aí da temporada, mas mesmo assim a gente conseguiu esse resultado, esse crescimento maior desde 2014, né? Aqui no nosso estado a gente cresceu 3,6%. Se você for comparar com o Brasil teve um crescimento no mesmo período de 0,8%. E esse ano a gente tá acompanhando o turismo no Espírito Santo, ele tá ganhando forma, né? Ano passado foi muito bom, a gente bateu recordes ano passado, em 2024, e 2025 a gente volta a bater recordes, com boas expectativas aí para 2026. Ontem, inclusive, o governador estava comigo aqui no estúdio, né? A gente estava falando de qual é a cara, né, do Espírito Santo para esses desafios de 2026 para frente. Tem chegada, né, de transição de reforma tributária. Ele falou assim: é um estado que as pessoas têm que procurar por qualidade de vida. E isso é uma porta de entrada para o turismo, né? Sim, totalmente. O Espírito Santo, como você pontuou, né? Ele está conseguindo mostrar a sua cara, né? Tanto para o próprio capixaba, e aí a gente vê a quantidade de eventos que estão acontecendo aqui no estado, eventos corporativos, o interior do estado, né? A gente está acompanhando um movimento de interiorização. Então o interior ele está ganhando forma em eventos que fogem, por exemplo, da temporada. Quando você pensa em montanhas, você pensa em inverno. E aí a gente está vendo que os eventos das montanhas, eles estão saindo do inverno. Eles não estão somente no inverno. Então isso atrai o turista, né? E aí em 2026 a gente vai ter mais feriados ao longo do ano. Então esses feriados vão incentivar muito essas microviagens, né? Como você tem menos tempo, você sai de Vitória e vai para o interior, vai para Guarapari, para a região das montanhas, e movimenta ali. Então, sim, o Espírito Santo ele está encontrando sua identidade, né? E divulgando. A gente tem grandes eventos aqui no estado, por exemplo, eu te cito o Vital, o Forró de Itaúnas, aqui em Itaúnas, que tem atraído uma quantidade muito grande de turistas de fora do estado. Então, o Brasil está conhecendo o Espírito Santo. Entendido. O André, e qual é o perfil desse turista? Aí o perfil é diverso, né? Aqui tem, como eu comentei, o turista interno, que vai para os festivais, por exemplo, no interior,
Você tem, por exemplo, Santa Jazz, que é um perfil do público 40, 50. Você tem outros festivais de interior, por exemplo, a Capitela, que aí você tem um público mais jovem. Você tem o Santa Jazz, que é um festival, por exemplo, que atrai pessoas com maior formação. Então o perfil ele é diverso. E é Uhum. importante manter esse perfil diverso, porque você consegue equilibrar, né? Diverso no sentido de tanto pessoas de fora e de dentro, quanto Aham. nas características. Educação, idade. Então é importante o Espírito Santo, a gente está conseguindo equilibrar. Porque é o que a gente chama de turismo sustentável nesse sentido, né? De sustentar o turismo. Então, por isso é importante entender esse perfil. Entendido. Ô, André, e de onde eles vêm? Uhum. Olha, os de fora, principalmente Minas, Rio de Janeiro, a região dos lagos, dada a proximidade. Então, são os dois estados que a gente tem acompanhado aqui, que é o maior fluxo de turistas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto um crescimento de turistas de mais longe. Oh, Isso aí, isso aí tem sido comprovado, por exemplo, nas viagens aéreas. A gente está com alta quando a gente fala aqui de passagens aéreas. O turista que mais próximo, ele muitas vezes ele vem de carro próprio, ou de transporte fretado, ou de ônibus de linha. E o turista de mais longe, ele acaba utilizando o avião, né? Tanto que a gente tem acompanhado aqui a quantidade de passagens de avião para o nosso estado, ela está crescendo. Só em outubro, por exemplo, a gente registra aqui o recorde, né? Foram 164 mil passagens. Esse número é 21% a mais do que no ano passado. Então a gente está também com turistas de mais longe. muito bom. E a própria atividade do aeroporto mudou consideravelmente, né? Depois da chegada aí do novo complexo. Sim, o aeroporto mudou, né? A gente está evoluindo nesse sentido. E a prova está aí, a quantidade de desembarques que a gente está tendo aqui em Vitória, né? Esse ano a gente teve aí desembarques em janeiro, janeiro geralmente é o mês mais forte, né? Dezembro, janeiro. E aí a gente começa o ano com 128 mil que se mantém ao longo do ano. Abril, a gente estava com 135, maio 141, você vê que foi aumentando. E aí a gente chega em outubro, que é o último dado, com 164. E aumentando. Uhum. Dezembro, quando sair o dado, a gente tem uma expectativa aí de que bata novamente esse recorde. Era até essa comparação que eu queria entender. O outubro ele é maior que janeiro? Historicamente, não. Só que Aham. esse ano a gente está acompanhando que está tendo esse crescimento. Então, é o que a gente comentou. Se outubro a gente já teve esse número expressivo de 164, maior do que janeiro, janeiro de 2026, então a expectativa, a régua subiu, né? Então a gente está com uma expectativa que janeiro supere. Entendido. O André, uma outra coisa, né? A gente sabe que, por exemplo, vou pegar Guarapari como exemplo, né? Que era até Sim, então, né? Fora aqui da Grande Vitória, mas mesmo região metropolitana, o grande cartão sim, postal, né? sim. Dos turistas mineiros, né? E do Centro-Oeste, que procuravam a famosa cidade de saúde, das praias monazíticas lá. Isso. Eles não se sustentam o ano inteiro de turismo. Por que a Uhum. gente peca ainda nisso, né? A gente tem uma explosão de atividade turística nos meses de férias ou então em feriados prolongados, mas ainda não é a atividade principal da cidade. Isso, aí é a questão da sazonalidade, né? É um movimento natural de que épocas tenham mais fluxo, maior fluxo do que outras, né? Só que a gente está acompanhando esse movimento que é de diminuição dessa sazonalidade. O verão em Guarapari sempre vai ser mais forte que o inverno, né? Porém, a gente, através de eventos, por exemplo, ao longo do ano, a gente consegue diminuir. Você comentou de Guarapari. A gente tem, por exemplo, o Festival de Inverno de Guarapari que consegue atrair
turistas, né? A região das montanhas, ela tá com festivais de verão também, para atrair turistas fora da época. Então, a ideia é diminuir um pouco o efeito dessa sazonalidade. E aí a gente tem a questão da estrutura. Agora, a Guarapari, ela está melhorando a estrutura da cidade. Muito se falava, por exemplo, da água antigamente. Hoje em dia já não tem mais esse. Então, é a questão da estrutura. Para a gente entender que é importante estar alinhado o setor privado junto com o setor público. É um ecossistema, né? E quando a gente fala de turismo, é a mesma coisa. Então, essas parcerias público-privadas, o privado agindo fortemente e o público, né, também. Então, é importante para que a gente movimente esse ecossistema, essa união. É porque eu fico pensando assim, né? É claro, as cidades elas precisam, né, de hotéis, de pousadas, mas Sim. o comércio, a padaria, o supermercado, Uhum. né, o hortifruti, tudo isso, eles também eles se estruturam, né, para uma demanda. Aí ou atende Isso. mal na alta estação ou demite na baixa. Sim. Esse é um caso, né, que acontece, e aí tudo depende muito, como eu comentei, da estrutura, né? Então, se você tem muita gente, você tem o comércio melhorando. Se você tem o comércio melhorando, você consegue atrair mais pessoas. Então, é aí a questão do equilíbrio, né? O comércio, ao mesmo tempo que se desenvolve. E aí a gente tem um outro indicador aqui também, que é o Ah, ISEC, né? Que a gente acompanha que é o quê? o, o nome é ISEC. É um Ah, indicador de atividade empresarial, de como que o empresário entende o seu negócio, as suas intenções de investir, né? uhum, E é um indicador que está crescendo. Então, é um indicativo de que o empresário aqui no estado, ele está começando a criar essa consciência, né? Já passa por esse processo de que tem que investir no seu negócio para atrair, de que tem que ter mão de obra especializada. Então, é um processo, né? E que o empresário aqui está começando a entender. Prova disso é a intenção de investimento que vem crescendo aqui no nosso estado. entendido. E agora, né, a gente tem a medição dessa alta temporada. Agora tem Sim, sim, tudo para bater um novo recorde. sim. A gente tem uma expectativa muito boa agora nessa alta temporada, né? Dezembro começa agora. Começa agora não, dezembro já estamos finalizando, né? O mês de dezembro, em janeiro, que é alta temporada. Então a gente está esperando resultados bem positivos. Entendido. André, qual é o segredo aí para o bom turismo? Investimento, Aham, equilíbrio, estrutura e atender bem o turista, né? Então, o Estado tem que entender, já está entendendo, que a gente precisa ser receptivo. E um outro ponto que eu destaco, a valorização da nossa cultura. As pessoas vêm para cá para conhecer a cultura capixaba. Então, essa valorização da nossa cultura, e aí, tanto por parte de quem está na cidade atendendo, com bons atendimentos, né? É, o que a gente mostra pro público. Por isso que é tão importante, a gente está com um projeto lá que é a Escola de Turismo, né? ah, Que não é, a escola não é um lugar físico, mas é um ambiente turístico. Então, o comerciante ele tem que estar preparado para atender bem. Quem está vendendo ali na loja tem que estar preparado, os hotéis têm que estar preparados. Então, o segredo é isso, investimento e você estar preparado para bem receber o turista. é isso. Eu não sei, de onde que era mesmo o rapaz da moqueca, gente? Vocês viram aquela história lá do rapaz que experimentou a moqueca e disse que foi a melhor coisa que ele já experimentou na vida dele? Você viu isso, André? Que como a rede social explode isso, né? Sim, hoje em dia a rede social ela tem cumprido aí um papel, né, muito importante. Os tempos mudaram, né? Então a propaganda, né, a divulgação, ela tá através das redes sociais e mais natural, né? Pessoas comuns que estão ali
que experimentam e divulgam, né? Então, hoje a gente vive a digitalização, né? E o acesso democrático a todos. Da Jamaica, ó, acabaram de me falar aqui que ele é da Jamaica. Sim, sim. Todo mundo tem um celular na mão, né? Que você consegue acessar o Instagram, redes sociais. Então, por isso essa forma de divulgação é tão importante. É isso. Ô André, obrigada pela conversa aqui conosco, hein? Eu que agradeço. Até uma próxima, com mais dados aí pra gente debater aqui. Isso, até. Ó, gente, obrigada. Feliz Natal pra você. Pra você também e pra todos os que estão ouvindo. Feliz Natal pra todos. Até uma próxima. Até. Gente.